Programa Nildo Luiz, o seu destino é aqui. Viajando pelo Brasil, hoje eu estou na cidade de Baipendi, na terra de Francisca de Paula de Jesus, a Inhaxica. Isso mesmo, você vai conhecer tudo sobre essa cidade que tem como tradição a religiosidade. Isso mesmo. Então conheça comigo Baipendi e conheça tudo sobre essa cidade aqui no programa Nildo Luiz. O seu destino é aqui, Baipendi, hoje. Programa Nildo Luiz, na cidade de Baipendi, ao lado aqui do seu Paulo, ele que é da Vilela Agropecuária, aqui na cidade de Baipendi, vai contar um pouco pra gente da história da agropecuária dele, ele que é parceiro da Matsuda aqui e também da cidade de Baipendi. Seu Paulo, prazer muito grande contar com a participação do senhor aqui no meu programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Seu Paulo, fala pra gente de Baipendi, como é que é a cidade de Baipendi? O que você pode falar pra gente dessa linda cidade aqui no sul de Minas? Eu estou em Baipendi, eu sou de Serranos, Minas Gerais, nascido em Serranos, Minas Gerais, e vim para Baipendi aproximadamente há 58 anos. 58 anos atrás. Que moro aqui em Baipendi. Eu conheço alguma coisa da cidade, mas tem pessoas gabaritadas para responder melhor, como o Dr. Orestes. Inclusive tem um livro, né, um historiador aqui. Tem um livro e ele é estudioso do assunto, meu amigo particular, inclusive me deu um exemplar do seu livro. O que eu sei dizer é que Baipendi é uma cidade histórica, né, tradicionalmente religiosa, né, do modo geral, além da Igreja Católica, que é a tradição da cidade, tem mais ou menos 10 a 15 igrejas evangélicas também, né? Mas, do modo geral, é um povo piedoso, né? E está aberto para o evangelho. A cidade, assim, é uma cidade turística, né? É uma cidade turística, inclusive já teve água mineral aqui, água mineral que veio da serra, não é água mineral de baixada, mas infelizmente não deu continuidade. Ela ainda existe, mas sem captação. Além, o senhor falou de água, tem várias cachoeiras, né? É uma cidade montanhosa, né? É uma cidade montanhosa com várias cachoeiras, e, inclusive nós podemos mostrar algumas fotos de cachoeira, tem um local aí que tem todas as fotos das cachoeiras, e além das cachoeiras, é um ponto de cavalgada, né? O pessoal sai de diversas cidades vizinhas e vem em romaria aqui em Baipendi. O senhor mostrou para a gente algumas fotos aqui antigas da cidade de Baipendi, da estação, Mar e Fumaça, enfim. Fala para a gente dessas fotos. Essas fotos eu adquiri, venho adquirindo há muito tempo, né? Elas começam com a estação velha, aquela estação bem antiga que eu não conheci. Ali a gente enxerga turistas de outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, chegando de trem, né? Rigorosamente trajados, né? Como a foto indica, né? E depois disso mostramos diversas casas de Baipendi, antigo Hotel Bela Vista, antigo local do cinema atual, antigo local do clube municipal hoje, que não tem mais aquelas casas, mas tem o clube, né? E o que eu posso dizer é mais ou menos dentro disso. Aqui, quando eu cheguei para Baipendi, se não me engano, eu tinha uns 3 ou 4 carros aqui na cidade. E essa tradição da Inhaxica, o que você pode falar para a gente? Olha, eu não conheço bem a tradição, mas eu sei que ela veio para cá, ela foi conhecida do meu avô. Meu avô conheceu, mas eu mesmo não a conheci. A igreja que aqui da Inhaxica está sendo construído mais alguma coisa ao lado da igreja. O que você pode falar para a gente dessa construção que está sendo feita ao lado? Essa construção eu não conheço bem, mas está sendo construída uma grande casa lá para abrigo dos romeiros, né? Então é uma cidade assim religiosa, né? Que o pessoal vem, turistas de todo o Brasil, vem para poder
conhecer a cidade e conhecer a tradição, né? Exatamente. O senhor mostrou para mim uma foto aí de animais do Tri. O que o senhor pode falar para a gente dessa foto, Sr. Paulo? Isso aí é uma coincidência muito grande, é que em 1970 teve uma vaca da minha propriedade que deu 3 bezerras, sendo que elas eram tribofe, é uma cor tradicional no gado holandês, eram trigêmeas e nasceram no ano do Tri e tinha um mapa do Brasil na testa. Uma chamava Taça, que o Brasil adquiriu, Riva do Rivelino e Invicta, que o Brasil foi invicta. Então as 3 letras formavam a palavra Tri. Isso, elas foram expostas na exposição de Caxambu por volta de 1971, 70, acho que 71. E esses animais nasceram na propriedade do senhor? Nasceram na propriedade nossa. São Paulo, e aqui o senhor também tem a Vilela Agropecuária, que atende toda a região aqui em Baipendi, todos os agricultores, todos os pecuaristas, atende aqui, e o senhor é um dos representantes da Matsuda aqui também na região, né? Exato, nós representamos a Matsuda aqui desde Santa Rita, Passa 20, Bocaina, Liberdade, Carvalhos, Andrelândia, Seritinga, Airuoca, Cruzilha, Minduri, Conceição do Rio Verde, Passa Quatro, Itanhandu, Itamonte, Pozo Alto e ainda tem outras cidades aí que eu não me lembro que a gente... Que fica aqui na região? Fica na região, todas recebem os produtos Matsuda, tanto semente como sais minerais e ração PET, né, que também está sendo desenvolvida aqui. Sr. Paulo, quero agradecer o senhor por estar recebendo aqui a reportagem do programa Nildo Luiz, também da Matsuda, essa hospitalidade do senhor aqui junto com a gente, recebendo a gente, e agradecer por estar explicando para a gente, falando o que é a cidade de Baipendi para todos os nossos telespectadores. Obrigado mesmo, viu? Eu queria fazer um comentário daquela foto do Daniel num boi. Sim, do filho do senhor Daniel no boi, né? O Daniel está mais ou menos com 6, 7 anos. Ele está montado num touro Indo-Brasil, que nós adquirimos de Lins do senhor Ormeu Junqueira. Então, lá de Lins, era um amigo nosso que eu comprava sempre touro dele. Esse é um touro muito manso, né? O Daniel está em cima e é o atual veterinário responsável pela Vilela Agropecuária. Sr. Paulo, muito obrigado mesmo por essa recepção aqui com a gente, obrigado, sucesso aí com a representação da Matsuda e sucesso aí com a cidade de Baipendi. Muito obrigado, eu agradeço a Matsuda na pessoa de vocês que estão aqui representados e agradeço também lá a gentileza por essas gravações tão importantes para nós. Ao lado do Dr. Oreste Campos Gonçalves, juiz, desembargador, atualmente mora aqui na cidade de Baipendi, né? É filho de Baipendi. Senhor Oreste, fala pra gente da cidade de Baipendi, o que o senhor pode contar pra gente a história dessa cidade? Diz a história que em 1590 chegaram, vindos de Taubaté, os bandeirantes que acamparam ao lado de um rio. Conforme essa pintura, que é feita pela minha prima Mara Mastrogiovanni Faria, é a chegada dos bandeirantes que foram colhidos pelos rios. E eles, a princípio, esses índios eram os índios Cataguá. Os índios cataguás dominavam quase toda a extensão do sul de Minas. Eram os índios mais ativos, amigos ou inimigos dos portugueses, dos bandeirantes. Mas, então, um bandeirante chamado Lourenço Castanho Tax
promoveu um genocídio que matou todos os índios da região. Hoje nós não temos na história nenhum índio cataguá, senão pela palavra dos historiadores. E esses índios foram extintos. E Baipindi foi colonizado principalmente pelos portugueses, principalmente Manuel Constantino Pereira Guimarães, meu trisavô, João Constantino Pereira Guimarães, e pelo Mafra, que era sobrinho deles. E acontece que Caxambu era uma fazenda do João Constantino. Um fato histórico curioso é que o Mafra, além de ter sido prefeito de Baipindi, o presidente da Câmara, que era prefeito da época, era advogado também, foi quem recebeu a princesa Isabel e discursou para a princesa Isabel em Baipindi. Ele estava em Caxambu tratando da fazenda do seu tio, quando ocorreu um estrondo, um barulho muito forte. Ele reuniu os escravos e o pessoal dele foi ver, achou que eram... Sempre os portugueses achavam que estavam diante de um bicho estranho, porque eles não conheciam ainda a terra. E lá, a hora que eles chegaram, era a água de Caxambu que se expandia e fazia esse barulho. Ainda existe hoje, é só irmos a Caxambu. Então Mafra descobriu essa água e hoje são 18 fontes de água, talvez as maiores do mundo. Eu já fui em várias fontes de água do mundo, principalmente Bath, na Inglaterra. É uma pequena fonte que eles fazem uma propaganda imensa, é tudo muito menor. Senhor Écio, e por que o nome Baipindi? Eu posso transmitir aqui uma leitura de um pequeno livro meu chamado Baipindi e Cidades Vizinhas. Vamos mostrar ele para os nossos telespectadores. Mostra a capa dele para nós aqui. Aí. Baipindi. Essa é a primeira edição do senhor ou a segunda edição? É a primeira edição. A segunda edição eu tenho 10 livros feitos. 10 livros, essa é a segunda edição? Essa é a segunda edição deste livro. Eu tenho outros 10 livros com outros nomes. Sim. Se eu quiser, eu vou mostrar para os senhores oportunamente. E neste livro consta o seguinte: Baipindi, Mapendi, Maependi, Mbaipendi, Baependi com Y são os nomes que aparecem no século XVIII, na região que foi palmilhada em 1692, segundo a tradição corrente, por 3 sertanistas de Taubaté: Antônio Delgado da Veiga, seu filho João da Veiga e Miguel Garcia. O último é mencionado em Minas Gerais em 1925, página 105, com o nome de Mário Garcia. A respeito do toponímio, há explicações mais variadas, inclusive a de Márcios. Mbaé causa, P interrogativa, Mde, tua, tradução, quid tibi vis, o que é para você. Outros, como Monsenhor Marcos Pereira Gomes Nogueira, o Monsenhor Marcos, ele construiu as torres da Igreja da Matriz. A Igreja da Matriz, conforme nós temos fotografia, ela não tinha torres. E o Monsenhor Marcos construiu as torres dessa Igreja da Matriz. É um prelado muito acatado em Baipindi.
que dão o nome, Monsenhor Marcos, dão o nome, o significado que nação é a tua. É a pergunta que o índio, que o aborígene fez, que nação é a tua. Pergunta que teria sido feita pelos descobridores a índios local, um ou outro. Francisco Ferreira Alemão assim traduz o vocabulário caminho ruim e explica Baé, causa má, pé, preposição no, na, nos e também caminho, indi, preposição com. Para Antônio Alfredo Carvalho, a causa é causa aberta, limpa. Quer dizer, cada um dá um nome indígena que não tem hoje, depois não apareceram os indígenas para significar na sua língua o que estavam falando. Então, muitos interpretaram, cada um para sua vez. Mas o importante é que a capela de Baipindi Nossa Senhora de Monserrate foi o capitão Rodrigues Nogueira, Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, natural da Madeira. Ele era madeirense de Portugal. O fato teve sido dado no início da segunda década do século XVIII. O patrimônio da capela foi doado por Luiz Pereira Dias, natural da Ilha Terceiro, e sua mulher, Dona Maria Nogueira do Prado. Quer dizer, é a família Prado, famosa, a família Prado de São Paulo. De modo que... Mas os bandeirantes apareceram em Baipindi e vindos, percorrendo o norte, o chamado norte de São Paulo, que não é norte, mas é chamado norte de São Paulo, passando pela garganta do Embaú. Na garganta do Embaú, que até hoje é caminho, eles penetraram, passaram por Passa Quatro. Passaram 4 vezes, deram o nome de Passa Quatro. Passaram por Tanhandu, passaram por São José do Picu, que hoje é Itamonte, e depois passaram por... como é que é esse nome? Pouso Alto. Pouso Alto, e chegaram a Baipindi. Aqui eles começaram a explorar o ouro, mas era ouro de aluvião. Eles não encontraram um ouro suficiente para satisfazer as suas necessidades, que eles estavam loucos por causa de ouro. O europeu só via ouro, a família dele era o ouro. Então eles aqui permaneceram os primeiros portugueses que fizeram o arraial de Baipindi e quiseram ficar aqui e ficaram com todos os nomes que nós temos no livro dos portugueses que ficaram aqui. E os outros, os mais ávidos, correram para Iroca, também não encontraram muito ouro e foram para a região de Ouro Preto, de São João del Rei. Em São João del Rei houve grande exploração de ouro. E teve chama-se São João del Rei, não é São João do Rei. Chegou lá um indivíduo, del Rei, chamado del Rei. Esse indivíduo, em vez de explorar o ouro, ele achou que era melhor fazer um comércio, porque o pessoal que ia para o ouro acabava passando fome, porque não tinha nutrição, não tinha infraestrutura para passar. Então, ele ficou riquíssimo. Depois foi morto por um escravo. Ficou riquíssimo, por isso que chama-se São João del Rei. E depois o outro, São José del Rei. Foram as duas primeiras grandes fontes de ouro achadas pelos portugueses, que prosseguiram, foram para Ouro Preto, onde um catador de ouro achou
uma pedra escura, preta, e pôs na boca, triscou, era ouro. E por isso que se chamou Ouro Preto. Aí, Ouro Preto, então, deu a grande vantagem ao rei de Portugal, que entregou depois, onde tem as igrejas mais bonitas que eu vejo sempre em Portugal quando vou lá, entregou o ouro todo para os ingleses, né? E a troco de vinho, né? Ele dava vinho e ouro a troco de tecidos, porque os ingleses já tinham as fiações e o mundo europeu não tinha. Então, com isso que começou o capitalismo que nós vivemos nele hoje, capitalismo que começou muito praticamente na Inglaterra, o capitalismo vindo do feudalismo. O feudo era uma apropriação de terras. As pessoas que trabalhavam nas terras pertenciam ao senhor dessas terras, e depois os comerciantes começaram a predominar sobre essas terras, e esses comerciantes se transformaram em capitalistas, que são os burgueses. E Baipendi ficou uma cidade com suas tradições, principalmente as tradições religiosas vindo da Europa, de Portugal. E essa tradição da Inhaxica aqui, que é uma das tradições de Baipendi? É o seguinte, Inhaxica, minha avó, vovó Alta, era muito amiga de Inhaxica. Aqui, todas as pessoas mais ou menos da minha idade têm seus parentes que foram amigos de Inhaxica. A Inhaxica ela nasceu em São João del Rei. Eu vou fazer uma crítica. Puseram uma placa lá em São João del Rei. Aqui nasceu Inhaxica. Aí eu escrevi por baixo, mas não gostou e foi para Baipendi. Ela veio para Baipendi com 8 anos de idade, e a família dela, e a mãe, e aqui o irmão, que era um cobrador de impostos, era um indivíduo poderoso na cidade. Mas ela era muito humilde, mas ela adivinhava, ela era impossível. Toda pessoa que queria uma coisa iam consultar com Inhaxica. Inhaxica saía para a salinha dela, falava, vou rezar. Aí ela falava, é por isso que eu rezei com fé, posso dar para você a situação. E um primo de minha mãe era muito rico, o seu Luizinho Guimarães. Isso eu vou citar um dos casos que eu cito no meu livro. Esse Luizinho Guimarães morava pro lado da Palmeiras, para a gente tinha muita terra. E a Inhaxica pediu umas pedras para fazer a igreja, que ela estava fazendo uma igreja. Ele trouxe as pedras, quando chegou ali na Palmeira, mesmo quase uns 5, 6 quilômetros daqui, um dos bois do carreto dele machucou, quebrou a perna. Ele deixou os bois, as pedras, e foi para lá com a Inhaxica, muito triste. Inhaxica falou, vou rezar. Foi lá, rezou, falou para ele, pode voltar, seu Luizinho. O boi curou. Ele voltou, o boi estava no campo, pastando, curado. Ele cangou novamente o boi e trouxe as pedras para Inhaxica. É um dos casos que eu cito. Muitos casos existem sobre essa santidade de Inhaxica, a intercessão que ela tem. Não é que ela faça, é que ela se intercede perante os maiorais, perante Deus, perante os santos, sobre o que as pessoas pedem, como é o caso
da dona Ana Lúcia, que todo mundo conhece, que eu posso relatar rapidamente. Dona Ana Lúcia sofreu um problema cardíaco, tinha que ser operada necessária e imediatamente. Fez os exames, tudo pronto para operar. Ela foi a Belo Horizonte e foi no hospital para fazer os últimos exames. No Ecoar, até é conhecido em Belo Horizonte, o Hospital Ecoar, eu moro ali perto. O médico fez o exame e falou: dona Ana, a senhora consultou o Chico Xavier? Ela falou: não, eu rezei para minha Chica. Ele falou: mas a senhora não tem nada. Mas aqui no seu exame não tem nada. A senhora não está doente. Quem é que disse que a senhora está doente? Ela mostrou os exames aqui, mas não está mais doente. Ela levou esses exames ao Vaticano. Os padres e os leigos e os doutores do Vaticano vieram, examinaram e fizeram até uma procissão que eu acompanhei aqui com os ossos dela, abriram a sepultura dela e acabou o cardeal Ratzinger, que é o cardeal Ratzinger, é Bento XVI, é um grande teólogo da igreja, que eu admiro como teólogo. Ele humanamente fez alguma coisa que eu não concordo, como a teoria da libertação, a teologia da libertação, ele proibiu. E hoje este padre Francisco está fazendo, esse Papa Francisco está fazendo tudo que ditava a teologia da libertação, mas não dizendo que ele é da teologia da libertação, mas está fazendo o que a teologia da libertação mandava. De modo que a minha Chica diariamente existem notícias de curas, de toda sorte de amenização que ela faz para as pessoas. Eu acredito e dizem que quando o Papa Francisco vier ao Brasil, ela será santificada. O que tem de Baipendi, muito importante, é a Semana Santa. A Semana Santa ela é muito importante, não só em Baipendi, como São João del Rei, principalmente Baipendi e São João del Rei. São as duas cidades que têm as Semanas Santas mais importantes. É uma tradição de mais de 200 anos. Aqui já pregaram pregadores famosos, por exemplo, o deputado Assis Memória, que era cearense, foi um grande deputado da década de 20. Suresh, para a gente poder encerrar aqui na residência do senhor, um historiador aqui em Baipendi, várias histórias aqui de Baipendi, né? Eu vou terminar dizendo o que Baipendi produziu nesses 200 anos. Primeiro, além do pouco ouro que foi arrancado aqui em Baipendi, nós tivemos a época do café. Baipendi foi um grande produtor do café. Está exibido no frontispício da igreja as folhas do café. E o café foi um grande produtor de vinho que depois extinguiu-se. Tivemos até uma estação de enologia aqui, mas já acabou. Suresh, obrigado mesmo por estar explicando tudo isso para a gente, tá? Por estar contando a história aqui de Baipendi para a gente, tá? Para organizar uma história, porque precisa ser organizada, né? Eu não posso ter... Agora, se vocês quiserem também gravar... Nós vamos pegar as imagens aqui. Todas as fotografias. Tem 700 fotografias de Baipendi aqui, de Baipendi histórico, né? Essa é a primeira casa... Sim, vou estar pegando as imagens para a gente estar mostrando para os nossos telespectadores. Quero agradecer ao senhor... Chega para cá, um pouquinho para cá. Quero agradecer ao senhor por receber a reportagem nossa aqui na residência do senhor e contar essa história
do senhor e de Baipendi, nossos telespectadores. Ninguém me cata, quase ninguém me entra aqui para ver a casa. É só gente de fora. Aqui de Baipendi ninguém conhece, né? Obrigado mesmo pela recepção aqui, viu, senhor Onésio? Eu vou mostrar para vocês. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado. Espero que vocês voltem sempre quando eu tiver um texto organizado. Eu posso escrever e tá aí. Com certeza estaremos voltando. Obrigado.